de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. Nesta terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos dirige a sua palavra, a palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje é tirado dos sermões de Santo Agostinho, bispo do século V da nossa era cristã, e traz como título o seguinte: se quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Ouçamos atentamente essa palavra da Igreja, que hoje é catequese, instrução para a nossa vida de fé. É esta a nossa glória, o testemunho de nossa consciência. Há homens de juízo temerário, detratores, maldizentes, murmuradores, suspeitosos do que não veem, procurando acusar o que nem mesmo suspeitam. Contra gente assim, o que nos resta a não ser o testemunho de nossa consciência? Mas, irmãos, também em relação àqueles a quem queremos agradar, não procuramos nossa glória, nem a devemos buscar, mas a salvação deles, de modo que não se extraviem aqueles que nos seguem, se andarmos bem. Sejam nossos imitadores, se o formos de Cristo. Se não formos imitadores de Cristo, que eles o sejam, pois o Senhor apacenta o seu rebanho, e junto com todos os bons pastores, Ele é o único, porque todos estão nele. Por isso, não temos em vista nosso proveito quando buscamos agradar aos homens, mas queremos alegrar-nos com eles, alegrarmos-nos por sentirem prazer com o bem, para a vantagem deles, não para a nossa honra. Claramente se percebe contra quem disse o apóstolo: se quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Também se percebe a favor de quem ele disse: agradai a todos em tudo, assim como também eu lhes agrado em tudo. Ambas as coisas puras, ambas sem perturbação. Quanto a ti, come e bebe tranquilamente, mas não pises os pastos, nem turves as águas. Na verdade, também ouviste nosso Senhor Jesus Cristo, o Mestre dos Apóstolos: brilhem vossas obras diante dos homens, para que vejam o bem que fazeis e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Ele vos fez assim. Nós, gente de suas pastagens e ovelhas de suas mãos. Louvor a Ele, que te fez bom, se és bom, e não a ti, que por ti mesmo só poderias ser mau. Por que queres torcer a verdade, de modo que quando fazes algum bem, queres ser elogiado, e quando fazes o mal, queres que o Senhor seja criticado?
De fato, aquele que disse: brilhem vossas obras diante dos homens, é o mesmo que na mesma exortação declarou: não façais vossa justiça diante dos homens. Como no apóstolo, também no evangelho, estes ditos te parecem contraditórios. Se, porém, não turvares a água do teu coração, aí encontrarás o acordo das Escrituras e terás paz também com elas. Esforcemo-nos, pois, irmãos, não apenas para sermos bons, mas ainda para convivermos bem com os homens. Não procuremos apenas ter uma boa consciência, mas na medida em que permitirem nossas limitações, vigilantes sobre a fragilidade humana, empenhemo-nos em nada fazer que levante dúvidas para o irmão mais fraco. Não aconteça que, comendo ervas boas e bebendo águas límpidas, espezinhemos as pastagens de Deus e as ovelhas fracas comam a erva pisada e bebam a água turva. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse belo texto de Santo Agostinho, onde o próprio Santo Agostinho se apresenta como um servo de Deus e diz muito claramente: se ele quisesse de fato agradar aos homens, ele não seria um servo de Deus. Agostinho nos mostra que tudo aquilo que nós fizermos deve ser com a intenção de agradar a Deus. É agradar a Deus a nossa missão, o nosso dever. Não é agradar aos homens. Às vezes, é necessário que agrademos aos homens, mas não por causa dos homens, por causa de Deus. Quando procuramos fazer o bem às pessoas, quando nos aproximamos dos homens e mulheres do nosso tempo e nos tornamos agradáveis a eles, quando agimos com respeito, e assim devemos agir para com os outros, é porque queremos que esses irmãos e essas irmãs vejam em nós sinal da presença de Deus e passem a amar a Deus também, e amem a Deus com um afinco ainda maior, com um desejo ainda maior. Nossa busca deve ser sempre a de agradar ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Repito, se precisamos agradar alguém neste mundo, nesta terra, é porque queremos que esse alguém veja em nós verdadeiros discípulos de Cristo. Percebam em nossas ações, em nossas atitudes, na nossa maneira de ser no mundo, na nossa maneira de tratar os outros, o amor, a misericórdia, a acolhida, a compreensão de Jesus. E assim estaremos em primeiro lugar querendo agradar a Deus, porque assim deve ser. Agradar a Deus é nossa missão. Agradar ao Senhor, mesmo que muitas vezes precisemos desagradar os outros, porque o nosso foco é agradar a Deus. Agora, se agradando aos outros, também estamos agradando a Deus, no sentido de realmente fazer aquilo que um cristão deve fazer, no trato, no respeito e no cuidado para com os outros, então estaremos também cumprindo a nossa missão. São Pedro outra vez já tinha dito: é preciso agradar antes a Deus do que aos homens. Nesta terça-feira, meu irmão, minha irmã, quero convidar você a rezar comigo a Nossa Senhora,
nesse ato de consagração a ela, nossa mãezinha querida, colocamos também nossos pedidos, preces e agradecimentos, na certeza de que a mãezinha do céu sempre conduz a Jesus, nosso Senhor, tudo o que pedimos, tudo o que clamamos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma terça-feira cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia da presença do Senhor, te fortalecendo, te animando, te dando gosto pela vida e fazendo com que você seja cada vez mais um discípulo, uma discípula, segundo o coração de Deus. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.